para a primeira palestra do dia com o tema Cenário e Perspectiva para o Biogás no Brasil. Convido aqui à frente o palestrante engenheiro ambiental Rafael Gonzalez, engenheiro ambiental e mestrando em Engenharia de Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Há mais de 10 anos atua na captação e gestão de projetos na área de energias renováveis. Participou do desenvolvimento do Plano de Negócios e estruturação do Centro Internacional de Energias Renováveis, o CIBiogás, em 2012. Em 2016, assumiu a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e, em 2020, assumiu a Diretoria-Presidência do CIBiogás, conduzindo projetos estratégicos e de consolidação empresarial. Atualmente é conselheiro da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, e do Conselho Diretivo do Projeto GEF Brasil, Biogás, aplicações do biogás na agricultura brasileira. Com vocês, então, o engenheiro ambiental Rafael Gonzalez. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aí por todos estarem aqui. É legal ver a sala cheia aí. Gente jovem, produtor, empresários, governo, município. Muito bom ver a casa cheia aqui. E estou muito feliz de estar aqui nesse evento hoje. O meu currículo é grande, parece que sou muito velho já, né? Mas na verdade eu sou jovem, estou aprendendo igual vocês aqui também querem aprender. Então, com muita humildade, aí vou apresentar um pouquinho para vocês o que a gente está fazendo no CIBiogás, a nossa visão de projetos aqui para a região também, o que é propriamente o CIBiogás e principalmente o que está acontecendo de biogás no Brasil. Acho que em algum momento, eu vou também descer um pouquinho para a região aqui para mostrar os potenciais aqui da região, mas é muito importante que vocês tenham a clareza de olhar a minha apresentação como oportunidade. A gente não está discutindo aqui só se é bom ou ruim, se precisa ou não precisa. A gente está discutindo uma oportunidade. Acho que isso é o principal ponto que eu queria trazer para vocês. Tá? Tem muita gente aqui da plenária aí que já me conhece. Algumas coisas talvez vai ser repetida aí para vocês. Mas eu queria que vocês tivessem esse olhar de oportunidade. Então eu vou passear um pouquinho na apresentação aí de coisas que estão acontecendo a nível Brasil, o que está acontecendo, projetos, alguns números também. O CIBiogás faz todo ano, dependendo do ano, mas entre abril e maio a gente lança um panorama de biogás. Então, basicamente todos os dados de biogás de produção, plantas, o que está acontecendo no mercado brasileiro de biogás. Isso é bem importante também olhar porque... Tá bom. Aqui? Tá bom aqui? Isso é bem importante colocar para vocês que a gente consegue rastrear esses dados e entender se o mercado está crescendo ou não. E já adianto para vocês, sim, o mercado está crescendo. Quando eu digo mercado, é a quantidade de plantas, de usinas, tá? Seja pequena, grande, média, está crescendo. E isso é uma realidade, não é mais algo que acontece aqui e ali, não. Está acontecendo em todos os estados praticamente brasileiros. Várias plantas sendo criadas, novos projetos, produtor interessado, investidor procurando produtor, às vezes tem cooperativa junto, integrador, às vezes não tem. Então empresa comprando empresa sobre biogás, empresas grandes comprando empresas menores sobre biogás. Então está acontecendo muita coisa no mercado, assim, Tá quente, eu diria. O momento talvez é o melhor momento que a gente esteja vivenciando nesse momento. Por outro lado, a gente ainda tem muito para crescer. E esse muito para crescer vai depender um pouco de como a gente constrói essa possibilidade, essa oportunidade. É por isso que eu acho que todos estamos aqui hoje para olhar essa visão de construção, né, de oportunidade. Então, eu vou começar aqui. Para onde eu aponto aqui para... Acho que tem que, se não ligar... Se quiser passar também não tem problema. Não.
Passou? Acho que se eles passarem ali também não tem problema não, tá? Bom, primeira coisa que eu queria trazer para vocês, eu sei que talvez esteja longe essa informação aqui para vocês, mas é importante vocês entenderem isso. Das empresas listadas na B3, que é onde se faz a comercialização de empresas no mercado financeiro, de forma geral, quanto vale a empresa, e, enfim, tem uma série de considerações sobre o conjunto de o que representa a B3, mas não é meu objetivo ficar falando. Mas assim, dessas empresas, 30% cresceram com um objetivo de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade. E isso, pessoal, não é porque todo mundo é apaixonado pelo meio ambiente, todo mundo gosta, é porque tem grana para isso, é porque tem dinheiro para isso, está acontecendo coisas no mercado brasileiro para isso. E principalmente os bancos estrangeiros, o dinheiro que vem de fora do país, ele precisa que a empresa que está, ou o produtor, ou o projeto que está captando esse dinheiro, apresente soluções dentro do que ela vai investir, vai captar dinheiro do banco, as soluções que sejam de sustentabilidade também. Não só, mas também. E isso melhora os juros, o percentual de juros dos créditos e do dinheiro no mundo todo. Então não é à toa que isso está acontecendo, tá? Mas existe isso, a gente vê cooperativas, a gente vê grandes integradoras, obrigado, JBS, BRF e outras integradoras, fazendo movimentos aí, net zero, carbono neutro, ESG, pode chamar do que quiser, mas é mais ou menos por aí. Então é importante isso. Então temas como esse aí, biogás, descarbonização, mobilidade, a gente está aqui numa feira, tem veículos elétricos, enfim, tudo isso está sendo discutido nesse mundo todo. E é isso um pouco do que a gente está falando aqui. Então não estamos aqui falando algo que não está conectado com o mundo, está conectado com todo mundo. Quando a gente fala do biogás, a gente tem 3 oportunidades aqui, eu até adicionaria uma outra que não está aí, que é resíduos industriais, de maneira não só do agronegócio, mas industriais de forma geral. Mas a gente tem resíduos orgânicos de aterro sanitário, a gente tem resíduos agropecuários, aí temos produtores aqui de suinocultura, bovinocultura de leite, avicultura também, aí subindo um pouquinho para o norte do Paraná e olhando São Paulo, e Mato Grosso do Sul, outros estados, a gente tem vinhaça quem produz cana-de-açúcar, a gente tem farelo, que às vezes pode ser utilizado para isso. Bom, a gente tem um conjunto de materiais que pode ser utilizado do setor agrícola, agropecuário, para a produção de biogás. Esse tipo de material, para produzir biogás, ele é muito importante que a gente olhe o que ele tem de sólido, não só a quantidade de sólido, mas a quantidade de matéria orgânica que se tem dentro desse material para produzir biogás. O biogás é produzido a partir da matéria orgânica contida nesse material, tá? Então, independente de qual seja a fonte, mas tem uma série de resíduos agropecuários. Também tem cidades hoje que não estão mais mandando resíduo orgânico para o aterro sanitário, e sim estão mandando para um biodigestor. Isso está acontecendo em Ponta Grossa, a gente tem em Foz do Iguaçu, e outras cidades também estão acontecendo, tem demandas disso, tá? Medianeira aqui perto, Cascavel tem o aterro sanitário que produz biogás, mas tem outras demandas. Grandes geradores têm interesse em fazer projetos de biogás também, né? Grandes geradores de resíduos. E aí, como eu falei, tem um quarto que não está aí na tela, que são os resíduos industriais. Então, a fábrica da Volvo em Curitiba tem 5.000 funcionários, 4.000 funcionários. Tem muito resíduo orgânico. Também tem oportunidade de produzir biogás ali nesses lugares, porque é um grande gerador. Então tem um mundo de coisa acontecendo, tá? Essas são as fontes. Não vou detalhar todas elas, tem várias. A gente tem um processo de biodigestão, e desse processo de biodigestão que consome matéria orgânica, a gente tem a energia elétrica, que pode ser produzida a partir do biogás, a energia térmica para caldeiras, principalmente caldeira, e para uso térmico, substituição de lenha, né? A gente sabe que também existe um apagão florestal, não só aqui na região, mas em outros lugares, para secar grão, para fazer outros processos aí, e não tem lenha, não tem cavaco, e quando tem é caro, né? Então tem substituição aqui também. A gente tem o biometano, que é o refino desse biogás aqui para produzir o combustível e abastecer veículos. Isso está acontecendo.
Ontem foi lançado uma empresa chamada Reiter, que é da Reiterlog, que é transportadora, acho que se não me engano é a maior hoje operação de transportadora do país. Eles compraram 100 caminhões da Scania a gás. 100, ontem. Foi ontem. Então não estamos falando de coisinha já que, sabe, um projetinho, não. Estamos falando do que está acontecendo, é o mercado que está acontecendo. Então, biometano é o refino desse biogás para chegar num combustível igualzinho o gás natural que vem do petróleo. Tá? Eles podem ser intercambiados, inclusive. E hoje em dia, né, talvez seja distante para alguns aqui também na sala, mas tem muita gente discutindo hidrogênio. Ah, hidrogênio é isso, vai ser a nova energia do mundo. Mas a verdade é que a gente ainda está um pouquinho longe disso. Só que no Brasil a gente já está começando a dominar melhor o biogás, que é a molécula do CH4. Quimicamente falando, é uma molécula CH4. E ali tem hidrogênio nessa molécula. Então há um caminho também, que a gente chama de combustíveis avançados, para poder entender melhor o hidrogênio a partir do biogás. E hoje, o próprio Sem Biogás, a gente tem 3 projetos hoje, 2 já em processo de desenvolvimento e outro em processo de contratação, para produzir hidrogênio a partir do biogás. Então também é uma realidade, mas não é uma realidade de mercado, vocês não vão comprar isso fácil, mas é só para vocês saberem que existe. Além disso, a gente tem emissão de certificados de carbono. A gente está fazendo uma planta em Toledo aqui e a gente vai certificar ela para poder emitir certificado de carbono. E isso tem uma receita que vem para a planta também. Vem um retorno parte do retorno do investimento pode vir por ali. Ainda não é um mercado muito sólido. A gente ainda não consegue ver dinheiro entrando na conta, mas a gente entende que isso vai acontecer daqui a um pouquinho mais para frente. Então, quando vocês olham isso aqui, vocês têm que olhar isso aqui como insumo da produção, tecnologia e o que pode gerar dinheiro. Tá? É essa forma que vocês têm que olhar esse gráfico aqui. Então, hoje, a gente pode gerar dinheiro de todas essas formas. Depende do projeto, depende da possibilidade, depende de tudo um pouco. E, além disso, temos aí um outro produto, que é o biofertilizante, que pode ser considerado também como retorno do investimento de projetos de biogás, principalmente quando você tem a diminuição de compra, né, de não precisar comprar fertilizante químico, você pode utilizar esse tipo de biofertilizante. Isso depende muito do local da planta, depende de quem está do lado, depende de bastante coisa, mas é uma oportunidade também. Olhando um pouquinho o que está acontecendo no Brasil hoje, pessoal. Só para vocês me acompanharem aqui no gráfico, porque ele tem muita informação. A gente tem dentro desse círculo aqui, ó, um número chamado 84 bilhões de metros cúbicos por ano que a gente tem de potencial de produção de biogás. Eu sei que na cabeça de vocês está pensando ali, o que representa isso, né? E eu posso só dar um número para facilitar o que representa. Representa 40% do consumo de diesel do país. 40% do consumo de diesel do Brasil. Não é pouca coisa. Só que isso aqui é o potencial que a gente tem. Tá? Olhando o Brasil como um todo, a gente tem um potencial que representa esses 84 bilhões de metros cúbicos por ano. Esse potencial leva em conta tudo que tem de oportunidade de produção. Quando a gente olha num espaço de curto prazo de tempo, 6 anos mais ou menos, que é o que a gente consegue olhar um pouco do que vai acontecer nesse mercado, 5 anos, 6 anos, a gente está olhando que a gente vai conseguir chegar a um potencial explorado, né, produção, de 10 bilhões de metros cúbicos. Então, em torno de 5 anos, a expectativa que se tem é que chegue a 10 bilhões de metros cúbicos sendo produzido, dentro de 5 anos. E aqui nesse gráfico menor, a gente tem o que é a produção atual, de 2021, essa produção. Então, todo ano a gente rastreia quais plantas tem, quanto está produzindo, como é que está, e apresenta isso num documento que a gente chama de panorama do biogás. O pessoal que está curioso, no nosso site lá, pode achar fácil isso. É um material público. Mas é 2,3 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano que hoje a gente produz, o Brasil produz. Isso é representado por 800 plantas, mais ou menos, de biogás, que tem alguns detalhes, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a gente viu um crescimento de mais ou menos 16% de novas plantas de biogás nesse ano de 2021,
Só que no ano anterior o crescimento foi de 30%. E por que cresceu menos aqui, 16%? É porque o volume de biogás que cresceu também foi maior do que os outros anos. Isso significa dizer que estão vindo plantas maiores aqui. Então tem menos plantas, mas as plantas são maiores, os investimentos são mais altos. É isso que representa esses números aqui. E aqui a gente tem um extrato aqui do mapa, talvez não fique tão fácil de ver, mas esses pontos vermelhos aqui é onde tem maior concentração de plantas de biogás do Brasil. A gente pode ver aqui, ó, a gente está aqui no cantinho, né? Pode ver que aqui no oeste do Paraná tem uma alta concentração de plantas de projetos de biogás, de usinas em granjas, principalmente aqui na região. Então, segue uma tendência da onde tem também suinocultura. Desde lá do noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná também. E aí, São Paulo, já são plantas do oeste. Eu vou mostrar depois um pouquinho para frente aqui. A gente consegue olhar que aqui, isso aqui, só para lembrar, isso aqui é potencial, isso aqui é produção, isso aqui é o que tem de produção hoje também. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia mais ou menos o que tem aí de projetos acontecendo. Como é que está isso em nível estadual, né? Então, Minas Gerais, ele sempre, desde o primeiro momento que a gente faz esse mapeamento, ele domina a produção de biogás. A maior quantidade de plantas é em Minas Gerais. Também é em solar, assim. E isso está ligado à política pública. Então, quem é de governo aqui, é importante pensar nisso. Porque se facilitou a entrada de projetos lá. Não é que facilitou, não é subvenção, não é nada disso. Facilitou tributação, facilitou a forma de dar entrada na concessionária, no nosso caso a Copel, lá a CEMIG, e assim por diante. É política pública, pessoal. Simplesmente isso. Outro destaque aqui importante. No ano de 2021, 28%, Santa Catarina cresceu 28% na produção de biogás. 24% também cresceu em Goiás. Então foram dois estados que se destacaram um pouquinho mais em relação aos outros estados, né? O Paraná cresceu aproximadamente 18%. Então cresceu menos, cresceu também, mas cresceu menos, tá? Que os outros dois estados. Isso aqui em Santa Catarina está ligado à suinocultura também. E em Goiás a bovinocultura de corte. Tá? Então tem uma grande quantidade de plantas novas entrando também na bovinocultura de corte. Eu não quero que vocês fiquem muito focados em todos os dados aqui, mas esse daqui são os pontos cadastrados que a gente tem que tem usinas no Brasil, nesse sistema que a gente tem. E aqui está a rede de gás natural do Brasil. A gente está discutindo aí guerra da Ucrânia, que os caras não vão mais mandar gás para a Europa e tal. É uma confusão, né? Não vamos entrar nisso. Mas vamos pensar o seguinte, né? A nossa realidade brasileira é que a gente tem rede de gás para escoar esse gás em alta produção só na costa brasileira e não no interior. Então é por isso que a gente chama isso aqui de pré-sal caipira, que é a possibilidade que a gente tem de produzir gás no interior, nas nossas fazendas, granjas, propriedades e assim por diante. Mas temos que olhar que a gente não tem essa infraestrutura que tem aqui construída. Então tem outros modelos, tem coisas que tem que ser pensadas diferente do que é o gás natural, que você tira lá do poço, limpa ele, injeta numa rede de gás e leva do norte para o sul, se quiser, né, se tiver contratos, etc. Um outro ponto legal, interessante de todo mundo saber. O Brasil ele é fatiado em concessionárias de gás aqui de norte a sul. E também de transportadoras que são as empresas que transportam o gás da Bolívia, de outros lugares também. Essas empresas hoje elas querem comprar biometano. Então a gente recebe ligação toda semana. Estou aqui, eu quero comprar. Onde que eu compro? Então assim, hoje a gente tem mais demanda de gás do que oferta de gás. Tá? Então isso está baseado nessas questões de compra. E uma coisa que é legal também, que está acontecendo, é que essas grandes empresas, elas que são as concessionárias, elas conseguem fazer contratos de longo prazo, 10, 12, 15 anos. Isso permite também
um produtor ou um conjunto de produtores ou um investidor, enfim, poder fazer uma planta, uma usina, construir a planta e ter uma garantia, né, de contrato que alguém vai comprar o gás. Esses números também são importantes. Aqui a gente tem o gráfico da agropecuária, da indústria, que aqui está ligado indústrias de diversos tipos, menos abatedouros, amendoinarias, etc. Isso está aqui na agropecuária também. E aqui a gente está ligado ao saneamento, que é aterro sanitário, basicamente, e estação de tratamento de esgoto. Então, esse gráfico, o verde mais escuro é o número de plantas, o verde mais claro é o volume de plantas. Na agropecuária, a gente tem 80% de plantas, mas ela representa 10% do volume de produção. E assim por diante em cada uma delas. Então a gente consegue destacar que a agropecuária ela tem o maior mercado brasileiro de biogás, seguido do saneamento, que tem uma quantidade uma possibilidade de produzir poucas plantas, então o número de plantas é pequeno, mas como é aterro sanitário, o volume de produção é muito grande. Então, essa é mais ou menos o que vocês podem olhar um pouquinho aí de como está esse mercado, o que está acontecendo. E aí eu queria chamar a atenção para esse gráfico aqui, que ele também é interessante. A gente está vendo aqui pequeno, médio e grande porte de plantas, tá? De usinas que estão em granjas, ou na Raizen, lá, que tem uma planta gigantesca, a maior do Brasil, de resíduo da sucrocoleiro, da cana-de-açúcar. 80% das plantas são pequenas. Estão aqui, nos produtores que estão aqui na sala. Estão nas granjas. Tá? 80% são pequenas. Mas elas representam 8% do volume de biogás. Já nas de grande porte, elas são menos plantas, 7% dentro do mercado, mas elas representam 80% da produção. Então, quer dizer o seguinte, que grandes plantas vão continuar existindo, elas não vão representar tanto mercado assim, vão representar mais para um grupo de empresas, um grupo de investidores, mas o nosso maior mercado vai estar aqui. A maior quantidade de projetos, o maior investimento que vai ser de atração, como é que vai atrair isso para os estados, para a região, para o oeste e assim por diante. Então a gente está falando do pequeno porte aqui. Isso é bem legal porque muita gente olha e fala, não, só projeto grande. Não, pessoal. Projeto pequeno importa para o mercado. Então isso é bem importante aí. Quando a gente olha o biogás de pequeno e médio porte, tá? Eu trouxe dessa forma para a gente poder aterrissar um pouquinho aqui na região. A gente está falando de concentração de resíduos orgânicos, pode acontecer. A gente está falando que o não tratamento desses resíduos é um limitante para a expansão da atividade. Estava ali fora conversando com o seu Colombari e a gente estava conversando, que é um suinocultor aqui da região, de São Miguel. A gente estava conversando que daqui a um pouco a proteína que a gente produz aqui, o porco que é feito a terminação, vai para a Frimeza, enfim, vai para alguma empresa, é exportada essa carne, mas daqui a pouco quem está comprando lá está exigindo esse tipo de coisa da gente, né, de tratamento correto, energia renovável e sustentabilidade. Então a gente já tem uma capacidade de expandir com uma visão de sustentabilidade já adequada ao mundo, né? Além disso, tem também, a gente sabe que tem cidades aqui da região oeste que não tem possibilidade de expansão da própria granja por falta de ter onde fazer onde pôr o que resta da produção, do material da lagoa, né? Então a gente tem essas limitações. Então tudo isso é o que está sendo mexido aqui, né? A gente tem a questão sanitária, tem o fim da tarifa rural noturna, acho que o Erlon vai falar depois um pouco mais sobre isso, mas é uma realidade. A gente também tem possibilidades aqui de ter a própria energia no campo, no produtor. Tem a questão mundial que eu já falei, de descarbonização. E só para colocar, né, o Brasil planta grãos e colhe proteína animal para o consumo interno e também para exportação. Isso depende muito da nossa condição. A gente depende economicamente disso, né? Esse gráfico aqui é da nossa região, tá? Aqui do oeste do Paraná.
Então, vamos olhar aqui primeiro esse mapa. Aqui está pintada a região oeste do Paraná. Todos os pontinhos vermelhos são suinoculturas. Os laranjas aqui são aviculturas, granjas com aves. E os azuis são bovinicultura de leite. Se a gente olhar só por cima disso daqui, a gente tem condição de produzir biogás em quase todos os municípios, em todos os municípios da região oeste. E se a gente pode olhar também como forma de eficiência energética, a gente também pode pensar que as granjas aí, os aviários podem pôr solar e pode trabalhar junto, biogás e solar. Não tem por que pensar, não, eu vou só no biogás ou só no solar. Dá para trabalhar junto, dá para fazer as duas coisas. Então a gente tem uma capacidade aqui de produzir muita energia aqui na região. Muita energia. Eu já vou fazer um comparativo para vocês entenderem, para situar a pergunta que o Paulo fez sobre o potencial da região. Mas vamos olhar aqui esse outro gráfico aqui. Até 2018, o Brasil cresce em demanda de energia. Isso aqui é demanda de energia, quantidade de energia que vem crescendo ano a ano. O Brasil demanda de energia até 2018 3,7%. Em 2021 foi 4,3% de crescimento ao ano. Se você colocar isso aqui numa projeção de 10 anos, gente, a gente está falando de 43% a mais de energia que a gente vai consumir no Brasil. Dá para ter uma noção? É muita coisa, não é? 43% de energia. Só que olha a nossa região, porque ela tem uma atividade agropecuária intensiva, cooperativas, produtores, uma atividade econômica boa. Olha a nossa região. Num pior cenário que a gente desenhou aqui, ela chega a 5,4% ao ano. E no melhor cenário, né, vamos ficar na do meio para não ter problema, mas no melhor cenário, 7,3% ao ano. Basicamente, a gente precisa dobrar a nossa capacidade de entrega de energia na região em 10 anos. Praticamente isso. Poderíamos dizer assim, arredondando tudo isso. Então, o que o biogás tem capacidade de entregar aqui? 40% dessa demanda do futuro, de 10 anos. É muita coisa, gente. 40% dessa demanda. Não vou ficar falando em potencial de biogás, número e tal, porque acho que assim fica mais claro. A gente tem capacidade de entregar 40% da demanda do futuro da região em biogás, né? É bastante coisa. Só um outro esquema, tá? Substrato, o que a gente tem potencial de produzir. Isso aqui é o esquema de produção normal de biogás. O que a gente tem capacidade de ter na região, um pré-tratamento do substrato, que é basicamente uma retirada de sólidos, material que tem ali grosseiro, areia, pedra, né? Tem várias técnicas para isso. Biodigestor. Esses biodigestores aqui são de lagoa coberta, tem empresas aqui que fazem isso aqui dentro da sala. Tem biodigestores também que já estão fazendo de outras formas, circulares, várias técnicas, tá? Tem biodigestores um pouco mais tecnificados, que a gente chama de mistura completa, modelo alemão, muita gente fala aí, que é de circular para cima da terra. Então tem vários modelos de biodigestor. O CBiogás, a gente estuda vários modelos. A gente não vende nenhum projeto, nenhum biodigestor. Nós não vendemos biodigestor. O que a gente faz é estudar os modelos, os arranjos. E aí entender qual é o melhor arranjo para aquela realidade. Porque não adianta eu trazer uma Ferrari para andar numa estrada de chão também, né? Então eu preciso compor isso aqui, biogás, biodigestor. Quando eu vou gerar energia elétrica, eu tenho que tirar alguns contaminantes do biogás, que é o gás sulfídrico, principalmente a umidade. Aí eu mando lá para um gerador a energia elétrica. Na região também tem empresa que entrega gerador e tem em vários lugares do Brasil. Isso aqui é um sistema de tratamento, leva para a geração de energia elétrica, injeta na rede. A partir daí de injetar na rede, é igualzinho a energia solar, igual que muitos conhecem, virou energia, né? Aí você tem um outro tratamento com a rede, com a concessionária. Se eu vou gerar energia térmica, eu também preciso fazer um tratamento do gás, da mesma forma. Se eu for fazer o biometano, eu preciso retirar o CO2, que é uma outra molécula que tem dentro do biogás. E eu elevo a qualidade de metano que tem dentro desse gás a 95%, 92%, 95%. Ele está a 60% mais ou menos,
você eleva ele a 90%. O que estão fazendo hoje com esse CO2? Na própria Frimeza, a gente tem aí um projeto de insensibilização animal, utiliza o CO2 para o abate humanizado do suíno. Mas isso pode utilizar para outras coisas também. E lembrando, pessoal, o CO2, não sei se alguém sabe que empresa que domina o mercado CO2 no Brasil. White Martins é a única empresa que entrega. Ela domina o preço, né? E aí a gente tem aqui uma molécula que vale dinheiro e que pode fazer outras coisas aqui. E se é biometano, você pode tanto comprimir e transportar em cilindro, quanto injetar na rede de gás natural. A gente está a 600 km da rede aqui, 500 km. Não é a nossa realidade injetar na rede de gás, mas a gente pode comprimir e levar para alguns lugares. Inclusive, de maneira um pouco inédita, a gente vai fazer um trabalho aí, provavelmente no show rural, acho que nem o Erlon não está sabendo ainda, de ter gás comprimido num gerador, tá? Tocando energia lá no show rural no ano que vem. Quais são os arranjos que a gente enxerga aqui para a região? A gente enxerga 3 tipos de arranjos. Ou é individual, dentro da granja, o produtor tem 4.000 suínos, 3.000 suínos, para cima disso, individual. Ele produz... a gente está falando aqui, pessoal, de projetos que gerem payback, que gerem receita, né, para vocês. Então, projetos individuais. Você tem ali uma granja específica que produz energia, gera energia para si próprio ou cria uma outra relação comercial que permite exportar energia. Mas é uma geração própria, né? Dentro da granja dele, só ele produzindo. E a gente tem 2 outros modelos de arranjos coletivos, que são arranjos ligados à central de bioenergia, onde eu posso concentrar o dejeto em um único local e consumir essa energia nesse único local, ou injetando na rede, ou fazendo, mas o dejeto chega até esse local. E tem um outro modelo que a gente chama de condomínio de bioenergia, que é quando eu tenho biodigestores distribuídos e uma rede de gás levando o biogás até um local de consumo. Então, a produção de biogás é distribuída, mas o consumo é em um ponto só. E aí eu não vou entrar em detalhes, porque o seu Colombari vai falar depois, mas a gente tem uma planta que é emblemática aqui, foi o primeiro projeto conectado na rede. Muitos dos senhores conhecem, eu não vou entrar em detalhes da granja, até porque o seu Colombari vai falar, mas basicamente a gente tem aqui uma possibilidade de produzir biogás, granja de suíno. Acho que muitos aqui conhecem, não preciso entrar em detalhes desse tipo de operação, mas basicamente por gravidade o dejeto chega aqui, tem um processo de pré-tratamento que está aqui nesse cantinho aqui. Biodigestores, eles podem estar em série ou em paralelo, depende do projeto. Gera-se biogás, gerador de energia elétrica, consome para si mesmo, e o excedente você pode fazer outras negociações. Oi? Tá. Legal, obrigado, Colombari. Lá na granja do Colombari, ele topou fazer um projeto também com a gente, que é interessante, que além dele produzir energia elétrica para ele, para si próprio, a gente faz um processo de ilhamento. Quando cai, mesmo quem tem energia solar ou biogás, tanto faz a forma de geração de energia, quando a rede da Copel cai, é desligado a geração, por uma questão de segurança. Se alguém da Copel for fazer alguma manutenção na rede, não pode estar energizada. Então ela cai a geração de biodigestor, de biogás, de solar, de qualquer coisa. Então nesse caso aqui, em vez de cair a rede, ela cria um ilhamento. Ela ilha a rede e a Copel sabe onde que está ilhada. E aí cai a energia da Copel, o gerador do seu Colombari aqui entra gerando energia para essa rede isolada. E isso atende algumas unidades consumidoras no entorno, dos vizinhos dele ali. E é um projeto inovador que a gente tem, né? Inclusive, é motivo de estudos aí pela Agência Nacional de Energia Elétrica e tal, assim como o próprio seu Colombari foi na geração distribuída. Poderia dizer que se temos hoje a solar aí e o biogás espalhado no mundo, no país todo, poderia se dizer que é por causa do seu Colombari. Foi precursor, foi a primeira conexão, né?
E muito difícil no começo, eu me lembro disso. Tem alguns colegas que estavam presentes, muito difícil. A Agência Nacional de Energia Elétrica não aceitava, a Copel tinha... É uma confusão, mas deu tudo certo e hoje a gente tem um mercado grande para trabalhar aí, né? Outro modelo que é interessante, pessoal, eu sei que muita gente já sabe de Entre Rios do Oeste e tal, mas o que acontece é que hoje em dia existem investidores privados querendo fazer essas coisas aqui na região. Isso é importante dizer. O CBiogás, o papel do CBiogás é conquistar projetos que sejam modelo. Pode ter erro, pode ter acerto, pode ter um monte de coisa, mas seja um modelo para atração de investimento na forma como é feito esse tipo de projeto. Tá? Então lá tem são 18 produtores conectados por uma rede de gás. Cada pontinho vermelho aqui é um produtor, a rede amarela é a rede de gás, que leva até essa central de geração de energia elétrica. O projeto lá está sob a administração da prefeitura, mas é possível que ele entre num regime agora de modelo com os próprios produtores e também com um modelo mais privado, vamos dizer assim. Tá? Porque a forma de compensação de energia vale mais sendo numa indústria, sendo numa entidade privada do que na própria prefeitura. A prefeitura tem descontos dentro da tarifa de energia dela, né? Nem todas são tão boas para compensar essa energia. Então, vale mais a pena você compensar a energia em outros lugares também. Então, por isso, faz parte, são ajustes do projeto. Mas está lá, tem 18 produtores lá. A gente estava com eles, inclusive, no fim de semana passado, na semana passada. E outro modelo que a gente está lançando aí, iniciou o trabalho de carregar o biodigestor esta semana passada. Então, comissionamento da planta, tudo isso, né? A gente transporta dejeto de caminhão até uma central única de geração. Tá? Então, você coleta nos agricultores, nos produtores, nas granjas, num raio determinado, porque tem custo essa logística, é a parte mais cara do projeto, e leva até uma central que trata esse resíduo e gera biogás, e ali a gente consegue produzir um biogás em maior volume e consegue dar maior atratividade para um projeto desse. Claro, não é um projeto de uma granja, é um projeto maior, precisa de uma estratégia de negócio, precisa de mais coisa, um investidor e tudo mais. Mas são realidades que estão acontecendo na região. Iguais a esse tipo aqui, ó, já tem só do nosso conhecimento uns 20 sendo estudado na região. Aí o Erlon vai mostrar depois no Sudoeste. Então, são modelos que estão começando a ser replicados. Eu não sei se tem alguém de cooperativa aqui, mas é importante que tenha, né? Que é assim, pessoal, hoje a gente tem investidor do setor de petróleo aqui no Oeste, juntando produtor para investir. Nem sempre é só a cooperativa, né? Então, vejam como é que está interessante esse negócio todo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui dos números, da operação da planta, não é o meu objetivo, mas basicamente isso, a gente traz o dejeto até a planta. Essa daqui é uma foto de, acho que 30 dias atrás, 25 dias atrás dessa planta. Hoje já está coberta algumas outras estruturas e tal, mas ela fica na linha Flórida, em Toledo, né? E certamente vai ajudar muita gente a entender o biogás também. Um dos objetivos nossos aqui é fazer com que as pessoas entendam como é que é o biogás, as contas, os números e etc. Essa planta vai ser de operação do CBiogás também, de modo que a gente está ajudando as plantas de biogás aí no país todo a melhorar a performance delas, a garantir melhor resultado em produção de biogás. Tá? Porque nem todas as plantas estão performando aquilo que estão produzindo de biogás, aquilo que quem projetou desejava, né? Isso tem a ver com um monte de coisa, tá? Eu já estou fechando aqui, tá? Meu tempo está acabando, mas eu já estou finalizando. Esse aqui é só para mostrar para vocês outro projeto que a gente tem lá em Foz, daí dentro da Itaipu, que é de produção de biometano. Lá essa estrutura que está aqui e uma outra que não aparece nessa foto, são estruturas de refino desse gás. Então, aqui não é dejeto de granja, é resíduo orgânico do complexo todo lá da Itaipu, material que vem do restaurante, de copa, de cozinha e vários outros produtos.
E a gente fez uma parceria aqui com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério da Agricultura, para receber tudo que é apreendido lá em Foz. Então a gente recebe aqui picanha congelada da Argentina, chocolate em pó, energético, chiclete Trident, ovo, soja, milho, tudo que vocês imaginarem, é uma confusão aqui. A gente produz biogás, armazena nesses cilindros aqui, e aqui tem um posto, é o refino, né? Refina o gás, e aqui tem um posto que abastece veículos. A gente está no processo de transição, não vamos mais abastecer veículos na Itaipu, que a gente abastecia alguns veículos da Itaipu, a gente deve abastecer ônibus, seguindo a tendência do mercado, que é gás para veículos pesados. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente já testou vários carros de veículos de passeio, veículos de luxo, aqui um Audi alemão, de fábrica. Tive a felicidade de ir com esse carro de Foz a Curitiba sem abastecer, 740 km de autonomia no gás. Não tem no mercado brasileiro, mas só para vocês entenderem, isso é o que está acontecendo. Ônibus da Scania, trator da New Holland, e acho que não está aqui, mas tem caminhão da Scania também. E a Iveco, semana passada, lançou a venda de caminhões a gás aqui no Brasil também. A gente tem um laboratório aqui de mais de 40 mil análises de biogás, eu não vou também entrar em detalhes, mas a gente consegue estudar qual é a capacidade de produção de biogás e qual é simular. Isso aqui é a simulação de um biodigestor de lagoa coberta, que muitos aí tem na granja. A gente consegue vir aqui e simular. Se colocar isso, se agitar daquele jeito, se agitar mais hora, menos hora, como é que faz? A gente consegue simular o que acontece. E o CBiogás apoia na visão de investimento de algumas empresas hoje. Então, a gente conecta quem quer investir com quem tem substrato, com quem tem biomassa, com quem tem dejeto. Seja produtor, seja agroindústria, quem seja. A gente conecta esses caras, cria uma modelagem de negócio que renda dinheiro para o produtor, renda dinheiro para o investidor, constrói toda a estrutura para o projeto acontecer. Então, hoje a gente está fazendo nosso serviço, vamos dizer assim, no mercado de biogás. Essas aqui já é o meu último slide. Essas aqui são as empresas. O CBiogás é uma associação privada que começou com um investimento bastante alto da Itaipu Nacional. Temos investimentos ainda dela, da Itaipu, mas hoje é aberta a todas essas empresas aqui. Então, todas essas empresas participam de alguma forma dentro do CBiogás. Algumas participam na governança do CBiogás, outras participam fazendo negócios com o CBiogás. Tá? Aqui não são clientes, pessoal. A gente tem outro mundo de clientes. Poderia chamar de sócios do CBiogás. Inclusive, alguns estão aqui, conselheiros nossos, mas é mais ou menos isso que a gente queria trazer para vocês. A gente fica aberto aí e disponível para vocês, qualquer dúvida, pergunta. Vou estar até o final da tarde. Queremos agradecer, então, a palestra presidida pelo Rafael Gonzalez. Nosso muito obrigado. Neste momento, deixamos aberto as perguntas. Quem tiver fazer uma pergunta, uma curiosidade, por favor, levanta a mão que será entregue o microfone. Não, está vindo lá, está vindo lá. Oi. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação a esse mercado verde que você comentou ali, né? Hoje, os produtores, as cooperativas, elas têm acesso a esse mercado verde. Como que funciona? O produtor hoje consegue vender esses créditos de carbono. Isso é um mercado, um potencial para aumentar essa performance que você falou? Vender esses créditos de carbono, se isso vai ajudar. E a segunda, nas plantas, já é pensado a questão do uso dos nutrientes ali depois do processo, nitrogênio, fósforo, potássio, porque eu vejo assim, em muitos vídeos que a gente acompanha e algumas propriedades, eles acabam utilizando na própria propriedade, mas muitas vezes de forma descontrolada, utilizando e, claro, melhorando, mas de produzir fertilizantes controlados, com a quantidade de nutrientes certinho para a venda e diminuir aí a nossa necessidade dessa exportação, como a gente viu recentemente aí, né? Essa crise E se esses nutrientes, a partir do biogás, eles serão capazes de melhorar muito a nossa falta desses recursos?
As duas são perguntas boas. Primeiro, o mercado de carbono. Eu poderia te dizer o seguinte, cara. Ele é um potencial, mas ele não é uma realidade de retorno financeiro ainda. Pode ser que aconteça isso, mas eu não consigo afirmar quando. Então, o que gera resultado financeiro na planta, no projeto hoje, é a saída de energia. Mais do que nada, né? Alguns projetos estão trabalhando muito forte para certificar e ter crédito de carbono, mas o mercado de carbono é muito volátil. Ele tem preço num dia hoje, daí amanhã é outro, semana que vem mudou 40% do preço. Então você não consegue contar com isso como uma realidade, mas é um potencial, é onde o mercado assim, mundial indica que vai acontecer. O governo federal fez um esforço para que criasse também alguns mecanismos aqui no Brasil, mas a gente ainda não enxergou isso como sendo uma realidade de hoje. Só que não pode sair de vista, tá? Então, não é um negócio que não acreditamos. Não, a gente acredita, mas ainda não é uma realidade. Vai acontecer. Por isso que a gente está olhando, e é importante a tua pergunta, por quê? Porque quando você faz a certificação para garantir crédito de carbono, você tem melhor pontuação e melhor remuneração se você fizer isso desde o começo da obra, desde o processo inicial da planta. Se você fizer isso depois da obra feita, daí já diminui teu crédito lá, né? Só que, cara, um contrato desse é de 10, 15 anos, que você se amarra, você casa com alguém, né? Então, você precisa sempre... A gente tem que pensar agora de com quem são as pessoas sérias que estão fazendo isso, que empresas sérias estão fazendo, e tem, mas ainda não é um mercado que dá retorno financeiro direto para a planta, para o produtor e assim por diante. Também tem uma questão que a gente discute muito dentro do Ministério de Meio Ambiente, especialmente, é que é muito caro para fazer todo o processo burocrático. Então, muitas empresas hoje elas não cobram para fazer para você o processo burocrático, mas ela quer 50%, sei lá, e ela apresenta uma proposta de percentual dos teus créditos. Aí ela comercializa 50%, ela é dona de 50% dos teus créditos, por exemplo, mas você não gasta nenhum real para fazer a certificação, é caro fazer. Então, é um processo burocrático caro, né? Tem auditoria, tem processos complicados. Do fertilizante, primeiro, quando passa pelo biodigestor, do ponto de vista agronômico, você tem uma melhor condição de dispor ele à planta, porque ele mineraliza, então a planta consegue absorver mais rápido os nutrientes. Mas hoje a gente tem iniciativas, mas elas não são ainda, não existe um mercado não existe assim o produto das plantas. Hoje é realmente aplicado da forma como você falou, na própria granja ou no entorno dela é aplicado, né? Não exatamente descontrolado. Sim, tem projetos que sim, mas tem projetos que controlam agronomicamente e tudo. Só que não é um produto assim como a gente vê nos Estados Unidos hoje, que tem plantas de biogás que vendem mais fertilizante do que energia, né? Já tem tecnologia para isso. E eu entendo que com essa crise toda que a gente viveu, e o preço, tudo, né? Abre-se uma oportunidade para isso. Então, quando que eu acho que isso vai virar de vez? Quando grandes empresas que vendem fertilizante falarem, ali eu vou apostar nisso aí agora e vai desenrolar um pouquinho mais e ter o produto na mão. Sobre fertilizante, tem uma empresa já, é um produtor rural, né? E eles estão produzindo fertilizante, já estão com registro no Ministério da Agricultura. Já está funcionando. E na minha apresentação eu vou mostrar uma outra que está em construção em Salgado Filho, que vai ser feito organomineral, para uso dos produtores e para comercializar. Mais alguma pergunta? Então, mais uma vez, queremos agradecer então ao palestrante Rafael Gonzalez. Nosso muito obrigado.